Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento, seu irmão em Cristo, pastor Renato. Minha Bíblia está aberta no livro de Lucas, capítulo 22, no verso 3, que diz a palavra do Senhor assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha, porém, sobrenome de Iscariotes, o qual era do número dos 12. Louvado seja Deus. Meus queridos amados irmãos, olhamos para esta palavra e vemos a história trágica de Judas, né? Que antes desfrutará de comunhão íntima com Jesus. Judas tinha uma comunhão íntima com Jesus, né? Porém, né, depois o abandonou e traiu aquela comunhão que ele tinha com Jesus, uma comunhão íntima, né? Ele abandonou aquela comunhão íntima que tinha com Jesus e o traiu Jesus, né? A ponto de levar Jesus à crucificação. Judas Iscariote, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje tem muitas pessoas aí dentro da igreja traindo Jesus, né? A troco do pecado, a troco das drogas, da prostituição, da idolatria. Traidores de Jesus, traindo Jesus com coisas do pecado, coisas do mundo, né? Então nós olhamos e vemos a traição. Como é as pessoas traindo Jesus. E hoje dentro da igreja existe traidor. Pessoas também traindo sua liderança, traindo seus pastores, com fofoca, com contenda, com confusão, né? Aí falando mal da igreja, mal do seu pastor, mal do seu irmão, né? Defamando aquele que realmente está ali com você, do seu lado. Então hoje há muita traição, né? E Judas não foi diferente. Judas andava com Jesus. Ele era um dos 12. Ele era um confiança, qual Jesus confiava nele. Jesus tinha confiança nele, porque ele era um apóstolo. Mas ele traiu por causa de 30 moedas de prata. Ele jogou fora aquilo que Jesus tinha preparado para ele, que era a salvação da alma. Traiu que ele tinha uma boa comunhão íntima com Jesus. Ele tinha intimidade. Você, meu irmão, você, minha irmã, às vezes tem uma intimidade com o Senhor. Mas do nada você troca essa intimidade e passa a traí-la o Senhor. Passa a trair o Senhor. E aqui não é diferente. Porque, porém, depois de tudo, ele abandonou e o traiu. Ele abandonou tudo que ele tinha, né? A intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A intimidade de andar com Jesus. Estar ao lado de Jesus. Vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo e que ele ainda faz no dia de hoje. Vendo os milagres, os prodígios que Jesus fazendo. E Judas não pensou duas vezes para trair a troco de 30 moedas de prata. Ao ponto de levar Jesus à crucificação. Hoje tem muitas pessoas crucificando Jesus a troco de nada. Dentro da igreja, pessoas aí, meu irmão, falso. Ele demonstra ter amor por você. Ele demonstra te amar. Ele te abraça, ele te beija. Mas na finalidade dele é outra, irmão. Ele está com o coração a ponto de explodir contra você. Mas dentro da igreja ele demonstra um Judas escondido. Um Judas que não tem coragem de se manifestar. Judas que trai sem se manifestar. Mas esse Judas Iscariote, ele foi um traidor, mas ele demonstrou a sua traição. Quando leva o soldado até Jesus,
Ele demonstra ele como traidor. Porque quando os soldados se preocuparam como que ia saber quem era Jesus, ele disse, aquele qual eu dar um beijo é esse, Jesus. Mas quando ele se aproxima de Jesus, Jesus já estava sabendo o que realmente estava para acontecer naquele momento. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está para acontecer. Eu não sei o que está para acontecer com você, o que vai acontecer, mas Jesus sabe. Por isso, não traia a confiança que Deus tem por você. Não seja um Judas Iscariote. Porque quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz para ele, faça o que veio fazer, faça bem feito. Ele vai até Jesus e o beija, dá um beijo de traição na face de Jesus. Aí os soldados pegam Jesus e levam à crucificação. Nós vemos aqui que ele abandonou tudo o que ele tinha de bom para a vida dele ao lado de Jesus e preferiu traí-lo, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, com simplesmente um beijo. Tem pessoas que estão traindo você, meu irmão, e você acha que ele está do teu lado, mas é um verdadeiro traidor, está te traindo. Talvez ele nem está te traindo com um beijo, mas com falsidade, falando mal de você, caluniando você, te defamando, falando mal da igreja, do teu pastor, da tua liderança. Mas aqui vemos que Judas traiu. Ele demonstrou, ali ele recebeu 30 moedas de prata. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que servir a advertência por todos quantos se querem a Cristo. Nesta vida sempre há possibilidade de o crente esfriar no seu amor a Cristo. O cristão está sujeito a esfriar o seu amor a Cristo. Mas vamos fazer de tudo, meu irmão, para não esfriarmos o nosso amor na presença de Deus. Porque deixar Satanás, pouco a pouco, fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida. Fazer com que Satanás aos poucos vá enfiando dentro do teu coração o mundo, o pecado. Satanás vai colocando aos poucos dentro de você, meu irmão, minha irmã, e você começa a aceitar as coisas do mundo, que é o pecado, que é a prostituição, as drogas, as idolatrias. Satanás vai tentando te enfiar dentro de você, você vai aceitando. Começa a se esfriar o amor por Cristo. Então, meu amado irmão, não deixa o mundo entrar dentro da tua vida. Não deixa o pecado entrar no teu coração. Não deixa as coisas erradas entrar. Não traia Jesus por nada. Simplesmente adore. Glorifique o nome do Senhor. Exalte e adore Jesus, porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou o nosso Jesus nas mãos dos soldados romanos. E ali Jesus foi crucificado. Jesus foi coroado, foi pregoado. Sofreu, chicoteado, bofetado. Os soldados bateram em Jesus por causa de um traidor. Judas Iscariote traiu Jesus. E dentro das igrejas tem muitos Judas. Muitos Judas, meus irmãos, que está do teu lado. E você não está prestando atenção, você não está vendo. Mas preste atenção, meu irmão. Não seja, meu irmão, um desses Judas traidores que traíram Jesus, que mataram Jesus, levou Jesus à crucificação. Jesus, nós olhamos para a palavra, que ele sofreu
tudo ali calado, sabendo o que estava acontecendo com ele. Olhou para Judas, quando se aproxima dele, diz: faça aquilo que você veio fazer, faça bem feito. Judas vai dar um beijo na face de Jesus. Ali os soldados pegam Jesus e amarram e levam até Pilatos. Jesus condenado simplesmente por 30 moedas de prata. Você, meu irmão, pode estar sendo caluniado, condenado à traição de uma pessoa a troco de nada. A troco de coisas que você às vezes não deve, como Jesus não devia nada. Jesus simplesmente estava fazendo o melhor, ensinando a sua palavra, libertando as pessoas da escravidão de Satanás, curando os enfermos, fazendo os milagres e prodígios.